Você já se perguntou como um motor elétrico tão potente consegue iniciar a sua partida aí sem danificar os componentes? Meu nome é Dario Pereira, eu sou engenheiro de controle e automação e diretor no grupo DAP Engenharia, e hoje nós vamos desvendar a metodologia muito utilizada para a partida de motor, que é a estrela triângulo. Os componentes principais de um motor elétrico, no geral, é o que, Você tem rotor e estator, Na parte do rotor, geralmente você tem ali um rotor curto-circuitado, que a gente chama. Nós vamos avançar aí, vamos falar no futuro sobre isso, tá? Tem rotor bobinado também de outros tipos de motores, O motor, então tem o rotor, eu tenho rolamentos no meu rotor, Eu tenho rolamento, tenho a ventoinha também, que fica ali no rotor, e alguns chaveta, alguns itens de fixação. Na parte do estator, eu tenho a parte do enrolamento, tá? São fios enrolados em espiras que fazem um conjunto de bobinas onde gera o eletromagnetismo, tá? Então eu tenho toda a parte de enrolamento no estator, tenho minha caixa de ligação, Tenho ali a base para montar ou a flange. Então esses são os componentes. E o fechamento do motor, o motor gaiola, tipo gaiola, motor de indução tipo gaiola, no geral, nós temos alguns fechamentos padrões. Nós temos o estrela, tá? E o triângulo. Na verdade, para energizar um motor, em 220, você faz o fechamento dele. O que é o fechamento? As ligações das pontas, tá? As ligações das pontas, você faz ele em triângulo para 220 volts trifásico. Para 380, você faz a ligação estrela, que são fechamentos característicos, que eu vou explicar aqui um pouquinho para você. Ó. Então, eu tenho RST. Aí eu tenho as pontas do motor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 e 4, ela faz parte de um conjunto de espiras, tá? 2 e 5 de outro conjunto de espiras. 3 e 6 de outro conjunto de espiras. Então, o que a gente vai fazer aqui? O fechamento. Eu fecho ponta 2 com ponta 4, alimento com uma fase. É S, no caso. Fecho a ponta 1 com a 6, alimento com a fase R. E fecho a 3 e a 5, alimento com a fase T. Tá bom? Lembre-se, eu não posso ter curto-circuito. Por que esse fechamento? Esse fechamento, como vocês viram ali, eu fecho duas pontas, mas quando eu entro com a fase, eu tenho um conjunto de espiras e aí depois eu tenho a saída com outra fase. E isso gera uma resistência característica, tá? Que não vai caracterizar um curto-circuito, só um condutor. Vai ser uma espira onde essa energia elétrica passando ali, ela vai ser transformada em energia eletromagnética, tá bom? Lembra sempre da conversão de energia. Eu tenho que converter a energia elétrica em algum outro tipo de energia, certo? No caso do motor, eu converto energia elétrica em energia eletromagnética, depois em energia mecânica na ponta do eixo, tá bom? Se eu faço um curto, o que acontece? Aquele curto tem um fluxo ordenado de elétrons muito rápido para o condutor, eu gero um pico, de corrente ali, e isso me gera um efeito Joule, isso é transformado em temperatura e faz o rompimento do condutor, tá bom? Então, o curto a gente tem que evitar de tudo quanto é jeito na elétrica. Vamos explicar para vocês, o que é a partida estrela-triângulo, gente. Uma explicação clara e objetiva, tá? A partida estrela-triângulo é um método que permite reduzir a corrente elétrica no momento em que o motor trifásico é ligado. Isso acontece porque os enrolamentos do motor são conectados em estrela no início, diminuindo a tensão aplicada a cada fase, tá? E uma analogia aqui, ó. Imagine ligar uma torneira com a força máxima, tá? Imagine ligar com a força máxima. A pressão da água seria muito grande e poderia danificar a tubulação. A partida estrela-triângulo é como abrir a torneira gradualmente, permitindo que a água flua, tá? De forma controlada. Aqui está o circuito de potência do estrela-triângulo, tá, gente? Então aqui eu vou explicar o fechamento para vocês. Lembrando, que a gente tem o fechamento direto no motor aqui. O fechamento do motor é ponta 1 e 6, lembra?
3 e 5 e 2 e 4. Não é isso? Triângulo? Então, aqui, ó, vocês veem a primeira ligação aqui, ó, é a ligação triângulo. Por quê? Porque eu tenho a fase aqui, ó, lembra das fases, ó? A fase saindo aqui, a mesma fase que sai daqui, por exemplo, ela entraria na ponta 1, ela vem aqui, ó, e entra na ponta 6 também, tá? Beleza? E aí eu faço, né, fechamento 1 e 6, a mesma fase. Aqui 2 e 4, então eu coloco a ponta 2 e 4, eu tô mandando uma fase aqui, né? E aí eu pego aqui, ó, a mesma fase aqui eu tô mandando na ponta 2. O fechamento, gente, ele é feito por 2 contatores. Sempre no estrela triângulo, o fechamento do motor ele é feito por 2 contatores. Seja triângulo ou seja estrela. No caso estrela, gente, eu faço um jumper em 3 pontas e alimento as outras. Quais são as pontas que eu faço o jumper, tá? As pontas de baixo, né? É 1, 2 e 3 em cima, 4, 5 e 6 eu vou fazer o jumper, tá? Então, ó, olha que aqui, ó, eu tô jumpeando. Então, eu tô entrando aqui, ó, tô jumpeando com essa e aqui eu tô jumpeando com a vermelha. Eu tô fazendo um jumper aqui, ó, onde todas as fases estão jumpeadas. Todas as pontas dos motores, detalhe, gente, por quê? Como esse contator de potência vai estar aberto, tá? Esse contator vai estar aberto, eu faço o fechamento das pontas no contator. Mas eu não tenho fase entrando aqui por cima desse contator. Muito importante você olhar esse detalhe. Eu não tenho fase aqui na estrela. Ele é apenas um jumper da ponta 4, 5 e 6. E eu estou energizando a ponta 1, 2 e 3. Estou colocando fase RST na 1, na 2 e na 3. Tá bom? Então, essa é a potência. Por que eu faço isso? Gente, muito simples. Quando eu faço um fechamento para 380 e alimento com 220, quer dizer que eu estou alimentando com uma tensão muito mais baixa do que a que o motor está fechado para produzir movimento. Com isso, ele sai da inércia com uma corrente muito mais baixa. Então, imagine que eu fecho estrela, por isso que chama estrela triângulo. Eu fecho estrela para ele partir com um fechamento, uma corrente muito mais baixa, e eu alimento com 220. Então ele sai da inércia, ele vence a barreira da inércia ali, certo? Quando ele sai, vence a inércia, eu conto 3 segundos, por exemplo, e aí ele já está girando. Ele está girando na potência total? Claro que não. Estrela está fechado para 380. Nunca o motor vai rodar em potência total, nem que eu deixar ele até o final da rampa de aceleração. Ele não vai conseguir atingir 100% da potência dele, porque ele está fechado para estrela, eu estou alimentando com 220. Quando eu conto esses 3 segundos que bateu, né, estrela, saiu da inércia com a corrente mais baixa, aí eu fecho o triângulo, aí eu alimento com potência total e ele parte e vai embora. Isso ameniza a curva de corrente inicial, o pico de corrente inicial da partida. Muito importante isso, tá bom? Então vamos lá, né? Por que utilizar a estrela triângulo? Vantagens. Porque o motor evita sobrecarga e prolonga a vida útil do equipamento, né? Redução de queda de tensão, minimiza impactos na rede elétrica, menor desgaste mecânico, né? A partida mais suave, reduz o estresse nas engrenagens e outros componentes, tá? Isso é muito importante. E as aplicações, motor de grande porte, tá? Em indústria, bombas, compressores e ventiladores. Qualquer aplicação que exija uma partida suave e controlada, tá? E aí, gente, aqui está o diagrama, como funciona, né? Então, como eu expliquei para vocês, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui a potência, que eu já expliquei. Então, quais são os hardware que a gente vai usar? A gente vai utilizar 3 contatores, tá? 3 contatores. As proteções para motores, seja fusível, seja disjuntor motor, seja disjuntor curva ABC, tá? C no caso, né? O mais indicado para motor é o disjuntor motor, tá bom? Então eu tenho 3 contatores, um disjuntor motor, né? Aqui a gente está com relé térmico porque a gente está usando fusível, mas se você está com um disjuntor motor não precisa do relé térmico, tá? E aí, gente, eu vou utilizar na parte de comando um temporizador também, tá? E os botões, é claro. O estrela triângulo, ele é automático, tá? Ele é um sistema automático. Então, conta o tempo que você regulou
no temporizador e ele muda de um para outro. Ele parte em estrela, contou o tempo, ele bate, né, triângulo automático. Então, o que, que acontece? Um contador de potência, o K2, é triângulo e o contador K3 é estrela. O K1, ele sempre vai estar fechado quando você quer que o motor gire. Sempre, tá? Então, o que, que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu comando, a proteção do relé térmico, tenho aqui o meu botão de emergência, tenho aqui o B0, que é o desliga. Aqui eu começo a partir para o meu comando, ó. Então, eu tenho o liga, né? O liga tem um contato de selo de K1. Então, liguei, selou K1, posso soltar o botão que ele vai continuar. Aqui eu tenho um intertravamento, ó. Olha que o K2 está fechado, certo? O K2 está aqui, ó. Então, qual que entra primeiro, gente? K1 e K3. K1 para energizar as pontas 1, 2 e 3. E o K3 para fechar as pontas 5 e 6 em estrela, tá? Não tem alimentação de fase, é apenas um fechamento que está em estrela. Fechou 4, 5 e 6, tá fechado em estrela, o motor parte. Partiu o motor, aqui ó, veja que eu tenho um temporizador, onde eu seto lá 3 segundos, 5 segundos, o tempo que você achar melhor para sua rampa de aceleração. Então, eu tenho um contato aqui também, gente, olha que bacana, que é um contato normal fechado desse mesmo temporizador. Então, o que acontece? Ele contou o tempo, ele vai abrir esse D1 aqui, ó, esse contato. Vai cair K3. Caiu K3, gente, aqui, ó, quando o K3 está energizado, tá? Então, eu tenho o K3 energizado aqui, esse contato está aberto. Por quê? Porque eu não posso energizar K2 ao mesmo tempo que K3. Lembre-se, um é triângulo, o outro é estrela. K2 é triângulo, K3 é estrela. Então, quando eu energizo essa linha, que entra o K3, eu abro esse contato. Então, tem um intertravamento aqui. Ah, mas você energizou aqui, o K1 está aqui. Tá, o K1 está aqui, ele fechou, mas o K3 está aberto. Beleza. O K2 não entra, tá? Aí eu entro, né, com o K1 aqui, ó. O K3 aqui, ó, selou o K3, beleza? Eu já entro com o K3 fecha aqui e entra K1. Então o motor parte em estrela. Quando ele conta o tempo, ele abre o D1, o K3 sai, tá? Cai o K3, beleza? Fecha esse cara aqui, como o K1 já está energizado, aqui está fechado. Então quando o K3 cai e eu uso um contato normal fechado de K3 na linha da bobina do K2, energiza K2, entendeu? Gente, energizou K2, bateu o triângulo, o motor parte, tá? Parte não, o motor passa para triângulo. Então, partiu K3, K1. Contou 1, 2, 3. K3 cai, entra K2 e aí parte em potência total, tá bom? Então, esse é o funcionamento aqui do estrela triângulo, beleza? Eu tenho que fazer intertravamento para não entrar. Então, K3 aqui, ó, na linha de K2, tá? Eu tenho um K2 aqui, ó, na linha de K3 também. Muito importante isso aqui, tá, gente? E aí, quando eu apertar o desliga, ó, o desliga tá aqui em cima. Cai tudo, gente. Cai todos, tá? Todos os contadores eu volto para estado 0 da minha sequência de comando, tá? Apertei B0, ele tá lá em cima. Cai selo, cai tudo que tiver energizado, vai cair e vai voltar o status 0. Eu posso iniciar de novo, que vai contar o tempo de novo, vai bater estrela, contar o tempo, bater triângulo e o motor vai partir a 100%, tá bom? Então, a explicação passo a passo aqui, tá? Já passei com vocês, mas vou passar bem rapidinho. O motor ligado em estrela, reduzindo a tensão em cada fase, tá? Aí a aceleração do motor, o motor acelera até atingir uma determinada velocidade. A conexão triângulo, a chave comuta para a posição triângulo, contou o tempo, o temporizador cai o K3, entra o K2, K2 está fechado para triângulo, tá? E aí proteções, né, dispositivos de proteções necessários, como relé térmico, disjuntor ou disjuntor motor, tá? E as limitações, a partir da estrela triângulo não é adequado para todos os tipos de carga, gente, tá? Não é indicado. Então, por isso que a gente vai ver a prática do estrela triângulo e depois a gente vai entrar no software starter, tá? Vamos fazer a teoria e a prática do software starter, depois a gente vai entrar no inversor de frequência. Acompanhe os conteúdos.